Boa noite, gente. Estamos online. Vamos esperar o pessoal entrar aí um pouquinho. O Eduardo. Deixa eu aproveitar e botar o fone. Boa noite, pessoal. O Eduardo deve estar entrando aí em breve. Assim que ele enviar a solicitação, eu aceito aqui. Opa! Enviou aqui. Vamos lá, ele está entrando. Fala aí, tô fazendo live do carro. Não, sem problema. Tudo certo? Boa noite, tudo certo? Tudo certo. Prazer Primeiro, grande estar aí. enfim, muito bacana. A gente agradece, em primeiro lugar, né, a oportunidade de poder conversar com você, não só com você, mas com todos os pré-candidatos. A gente sabe que vocês estão num esquema aí de correria de campanha, né? Live no carro é um exemplo disso, É isso. mas eu acho que vai ser um bate-papo bastante produtivo. Vamos lá. Em primeiro lugar, vou falar muito brevemente da Rio Mais, só para o pessoal que estiver nos acompanhando. A gente é uma iniciativa apartidária, sem fins lucrativos, né, e focada no que realmente interessa, que a nossa visão é melhorar a vida do cidadão carioca. E como a gente quer fazer isso, trazendo as evidências científicas para o debate sobre política pública na cidade. Por esse motivo, a gente atua atualmente em 4 principais linhas, né? Entrevistas, textos, seminários e o portal Rio Mais, que vai ser um portal interativo a ser lançado pela iniciativa nos próximos meses aí, que vai trazer dados sobre a cidade de maneira interativa, num dashboard interessante. Eduardo, sem mais delongas, eu acho que, em primeiro lugar... Só faltou dizer que eu sou dos candidatos que mais acompanha. Sem você fazer publicidade, eu já estava te acompanhando, mas tudo bem. Bom, a gente fica feliz se você nos acompanha, a gente espera que todos nos acompanhem sempre. E eu vou dar início aqui à entrevista, ao nosso script aqui. Em primeiro lugar, a gente queria dizer que a gente convidou, né, enquanto iniciativa partidária sem fins lucrativos, a gente convidou todos os candidatos, 7 dos 10 toparam o convite, incluindo o Eduardo. E sem mais delongas, vamos começar a entrevista. Estamos hoje aqui com o Eduardo Paes, ele que é bacharel em Direito pela PUC-Rio, passou por 6 partidos, incluindo o atual, que é o DEM, na trajetória política extensa, né? Foi vereador em 96, deputado em 98, secretário de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio, foi reeleito deputado federal em 2002, disputou o cargo de governador em 2006, foi secretário de Esporte e Turismo em 2006 também, prefeito do Rio em 2008, reeleito prefeito em 2012 e mais recentemente disputou o cargo de vereador com o Wilson Witzel e acabou perdendo no segundo turno. Eu avisei, não me culpem. Ele é presidente na América Latina hoje de uma fabricante de carros elétricos e é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eduardo, você me corrija se eu tiver errado alguma coisa ou esquecido de alguma coisa. Perfeito. E agora eu queria deixar 3 minutos aí para você se apresentar, você dar essa mensagem de boas-vindas para quem nos acompanha hoje no Instagram. Fica à vontade, a palavra é sua. Bom, primeiro, super prazer, Lucas, estar aí com vocês. Queria cumprimentá-los, né, pela iniciativa do Rio Mais. Enfim, acho que quem ama o Rio de Janeiro, quem, né, tem preocupações com o destino da nossa cidade, devia acompanhar a iniciativa de vocês. São debates, como você disse, problemas que nós, cariocas, enfrentamos. Né, e eu, como um apaixonado por essa cidade, venho acompanhando. Acho que o Rio vive um dos momentos mais difíceis, complexos da sua história. Mas eu tenho certeza que o Rio é uma cidade possível, viável, e talentos aí como vocês do Rio Mais é que me trazem essa certeza. Então, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo, debatendo temas do Rio. Bom, muito bacana. Eu vou avançar então. Antes de explicar muito brevemente como vai funcionar a entrevista, né, são 4 grandes blocos, né, além dessa apresentação. Vai ter o primeiro bloco de perguntas gerais, que a gente vai fazer para todos os pré-candidatos. Vai ter um segundo bloco de perguntas específicas, que foram pensadas exclusivamente para serem feitas para o Eduardo, e um terceiro bloco que foram perguntas que o público nos enviou, também que já deve fazer para o candidato, e por fim ele vai ter um tempo para se despedir aí, né, e trazer aí as suas últimas palavras com a Rio Mais antes da eleição. Ô, Lucas, bom,
O Evanderson Feliciano está mandando você abaixar mais a sua câmera para enquadrar melhor o seu rosto. Opa, excelente. Vejam se melhorar, vocês me avisam. Beleza. São Agora tiraram ao a sua vivo, né? testa, mas tudo bem. Você tirou a sua testa, mas tudo bem. Ah, tá tranquilo. Não, é ao vivo, né? São coisas do ao É vivo. isso. Quem sabe faz ao É, vivo. quem sabe faz ao vivo, com certeza. A gente pede que você tenha mais ou menos 4 minutos para responder cada pergunta, para uma questão de isonomia com os Cara, demais para com essa, pré-convidados. você parece o William Bonner com esse negócio. Isso aqui, para com essa, já que vocês não são concessão pública, para com essa conversa. Vamos bater papo, um negócio de 4 minutos, 2 minutos, vamos bater papo. Pode ser. Então, beleza. Mas, senão fica muito chato. Você está todo mundo querendo imitar a Globo, aquele debate chato. Meia hora, 30 segundos. Mas não dá nem para falar. Valeu. A gente considera que é muito importante uma questão da Não, isonomia, mas mas isso não é assim, concessão. Isso não é concessão. Isso aí é. Vocês têm liberdade de entrevistar, pode perguntar o que você quiser, o tempo que você quiser, não tem problema. tranquilo. Vamos nessa. Tranquilo. Então vamos lá à primeira pergunta, né? Eduardo, no Brasil é muito comum a gente escutar que os governantes têm que escolher entre ter governabilidade e ter uma equipe técnica no governo. Você acredita que existe essa escolha? Né? E se sim, como você pretende gerenciar essa dinâmica no seu governo? Enfim. Cara, olha o meu governo. Né? Vamos lá, secretário de Educação, Cláudia Cochim, presidente da Empresa Olímpica Municipal, Maria Silvia, secretário de Fazenda, Eduardo Alarroque, secretário de Obras, um até que foi pego com a mão na botija, mas era um quadro técnico da Prefeitura, secretário de Administração, o ex-ministro do Fernando Henrique Cardoso. Enfim, e mesmo assim tinha maioria na Câmara. É óbvio que é possível você governar com quadros técnicos e políticos. Né? Também não vamos aqui a criminalizar a política, que é o que tem sido feito no Brasil e está dando no que está dando. Né? Aliás, botaram no governo do Estado aí um juiz honestão e olha o que deu. Né? Então, enfim, é importante que ele tenha quadros políticos. Aliás, o problema que eu tive na prefeitura não foi com o quadro técnico, não foi quadro político, foi com o quadro técnico. Né? Então, os quadros políticos não me criaram os problemas que o quadro técnico me criou. Então, eu acho que é possível você fazer maioria, é possível fazer bom governo com quadros políticos. Enfim, o político tem algumas vantagens, né? Claro que você tem pessoas técnicas que são muito boas, que podem ser usadas, mas o político tem a angústia da pressão popular, né? Que muitas vezes alguns quadros técnicos não têm. Então, você tem que botar gente boa governando com você, montar time bom, que dê resultado, que se agonie, que tenha ansiedade, angústia, para resolver os problemas da população. Excelente, Eduardo. Prosseguindo aqui para a próxima pergunta, então. Historicamente, no Brasil, muitas vezes as desigualdades de gênero, raciais e até com a população LGBT que mais são desconsideradas para formular políticas públicas. Para a gente, isso acaba muitas vezes fazendo com que a política pública ela não chegue em todo mundo, ela não se distribui de forma igual na população. Como você enxerga essas desigualdades enquanto candidato a prefeito e você pretende abordar elas de alguma forma na sua gestão na prefeitura? Só um minutinho, pode dar uma estacionadinha aqui, eu estou falando aqui com o amigo que está dirigindo para mim aqui, isso, valeu. Aí eu dou uma parada, só esse negócio cai. Olha só, eu acho que é fundamental, o Brasil é um país profundamente desigual, racista e preconceituoso. Né? Então é fundamental que na formulação de política pública, aliás, na formulação do próprio governo, aliás, essa é uma preocupação minha, na própria construção do time de discussão de programa de governo, de pré-campanha agora, né, de você permitir essa diversidade, que é a diversidade da sociedade. Né? E é só com políticas afirmativas, com cotas, seja lá o nome que se quiser dar, é que a gente vai conseguir atingir isso. De outra maneira, a gente não consegue atingir esse ponto ótimo. Né? Então, enfim, eu tentei fazer isso no meu governo, acho que na questão de gênero a gente acertou, acho que na questão de cor não, né? Enfim, então é um esforço permanente que eu venho buscando fazer. Para que isso? Para que o governo, a gestão, né, seja um espelho da sociedade, né, na sua diversidade, nas suas diferenças. Né? É muito importante que isso aconteça dessa maneira. Bacana. Vamos prosseguir aqui então para a terceira pergunta. Essa como é que eu estou usando menos tempo que você queria me dar? Não, bacana. O que não pode é passar o tempo para não atrapalhar nem você e nem seu cronograma, nem perder essa isonomia com os candidatos. Mas a terceira pergunta é, num dos textos da Rio Mais, a ex-secretária da Fazenda e ex-presidente do Instituto Pereira Passos, Eduardo Alarroque, que você mesmo citou anteriormente, ela disse que uma grande deficiência da Prefeitura do Rio de Janeiro é a falta de informação qualificada, dado seu valor para o desenvolvimento sustentável de uma cidade.
A prefeitura tem um centro técnico de altíssimo gabarito, que é o Instituto Pereira Passos, só que atualmente mesmo ele é presidido por alguém que nunca trabalhou na área de políticas públicas. E a nossa pergunta é, quais são os seus planos para utilizar o IPP na cidade? Não só o IPP, as políticas públicas baseadas em dados e evidências na cidade do Rio de Janeiro. O IPP, ele pode ser, né, e aí varia, ele pode ser uma espécie de um IBGE municipal, né, que é um perfil importante que o IPP cumpre, talvez o mais essencial, mas ele pode ter um perfil de um instituto de planejamento, né, uma espécie de think tank da prefeitura, vamos usar essa expressão. Eu busquei, né, você tem momentos distintos no governo do Conde, né, o IPP com a Verena Andreatta, né, para quem conhece o IPP, tinha um perfil mais urbanístico, de reflexão sobre a cidade. No último governo do César Maia, antes de eu assumir, você tinha um personagem querido de todos nós, o Sérgio Bessman, né, que inclusive vem do IBGE, né, que tinha um olhar mais de um IBGE municipal. Nós tivemos versões variadas. O Ricardo Henriques, num primeiro momento, até foi uma espécie de quase Instituto de Planejamento Econômico do Rio, com o Felipe Góes. Depois o Ricardo Henriques assume, enfim, olhando um pouco mais essa coisa do IBGE municipal, mas também com um olhar mais da aplicação de políticas, da implementação de políticas sociais. E, finalmente, com a Eduarda. Né? Eduarda acabou sendo presidente do PP, mas eu concordo com ela. Eu acho que a gente tem que apurar esses dados, tem que ter microdados por região, por território. Né? A gente tanto que tem um programa que até uma das poucas coisas, vou fazer um elogio ao Crivella. Eu estou catando coisa para elogiar o Crivella. Não é campanha para ele não, mas é porque eu tenho que dizer que alguma coisa a gente pode continuar. Mas, na verdade, nós desenvolvemos, no final do nosso governo, um programa que a gente chamava de territórios sociais, que é você identificar essas áreas em que a política pública não chega. Né? Não chega o Bolsa Família, não chega o cartão Família Carioca, a clínica da família não está atendendo, o programa de urbanização não está atendendo. E esse programa foi concebido, desenvolvido pelo IPP a partir de uma leitura localizada dos problemas da cidade. Então, eu acho que esse é um caminho super interessante, mas concordando aqui com a Eduarda, quanto mais dado, mais informação. Você sabe que o meu governo trabalhou o tempo todo com meta, né? com aspectos muito objetivos, muito claros. Então, isso facilita muito a ação do poder público e a própria transparência, fiscalização por parte da população. Excelente. A gente vai começar agora um bloco de perguntas específicas que foram pensadas pela equipe da Rio, mais especificamente para você, Eduardo. E a primeira é a seguinte, né? De acordo com o artigo do Instituto de Estudos para Políticas da Saúde, o IEPS, né, aproximadamente 50% dos 45 mil leitos de UTI disponíveis no país não atendem ao SUS. Eles são restritos aos beneficiários de plano de saúde, que são, na verdade, 25% da população. Outro estudo do projeto Colabora, que a gente teve acesso, aponta que a taxa de mortalidade da Covid é 5 vezes maior nos bairros com renda mais baixa. E a pergunta é a seguinte, Eduardo, como reduzir a desigualdade no acesso à saúde, que com a crise do Covid ela se tornou ainda maior, né, e ainda mais evidente? Olha só, com política... Primeiro vou me permitir adjetivar aqui um pouco e fazer um comentário. Que vergonha, né, que seja assim. Aliás, eu fiquei muito mal impressionado, né, nesse episódio todo aí do coronavírus, né, como a gente teve iniciativas do setor privado que pareciam mais temor de que o público tivesse que utilizar-se de suas estruturas privadas. Né? E, para bom entendedor, a meia palavra que basta, né? O que é um absurdo completo. Como é que você resolve esse problema? Com política pública de saúde, com muito SUS na veia, e modéstia à parte, como a gente fez no nosso primeiro governo. Com muita atenção básica, ampliando 70% da população tendo acesso às clínicas da família, né? Com hospitais funcionando, com hospitais acessíveis à população, de portas abertas para a população, não como a gente vê muitas vezes nos hospitais federais, por exemplo, aqui no Rio, que não tem portas abertas para a população, não se incluem no sistema de regulação. Esses são desafios que só se faz com a implementação de política pública adequada e modéstia à parte, eu tenho muito orgulho do que a gente conseguiu fazer na prefeitura. Claro, dá sempre para fazer melhor, dá sempre para acertar mais. Infelizmente, nós retrocedemos isso no Rio. Aliás, não tem absurdo maior do que os tais hospitais de campanha. Os que não abriram e os que abriram.
né? Numa cidade como o Rio de Janeiro, que tem 1.400, 1.500 leitos disponíveis no SUS, na rede pública, uma cidade que foi capital federal, portanto, não tem um problema de leitos. É um absurdo esses gastos de cento e tantos, 120 milhões por parte da prefeitura no Hospital do Rio Centro, esses hospitais do Estado no Maracanã, não sei mais aonde, uma vergonha todos. Então, assim, não havia essa necessidade, a gente podia ter se utilizado da rede existente dos leitos disponíveis. Bacana, obrigado pela resposta, Eduardo. E agora vamos para a segunda pergunta que a gente pensou especificamente para você. Na sua gestão, houve uma mudança muito positiva no que tange a gestão e a valorização da Guarda Municipal, né? O plano de cargo, de carreira e até de remuneração. Só que o atual prefeito, entretanto, ele mudou um pouco o funcionamento da Guarda Municipal, implementou em 2017 escalas de 12 horas de trabalho para cada 60 horas de descanso, e essa relação com a pandemia, inclusive, passou de 12 horas de trabalho para 36 horas de descanso, né, pelo menos enquanto durar esse estado de calamidade pública. E a pergunta é como o senhor enxerga essa mudança e, na sua opinião, qual é o papel que a Guarda Municipal tem que ter no combate à criminalidade? Na sua opinião, a Guarda tem que ser armada? Vamos lá, sua pergunta é boa. Né? Em relação à Guarda Armada, eu nunca fui favorável à Guarda Armada. Né? Eu sempre fui favorável a que a Guarda utilizasse de armamento não letal. Né? Se for para... Claro que do meu período de governo para cá, a própria função da Guarda Municipal ela se transformou pela legislação federal. Né? Ela passou a ter um papel de mais protagonismo na segurança pública. Então, enfim, em determinadas situações, depende da aprovação da Câmara, de mudança de lei orgânica, e a Câmara nunca aprovou isso, em determinadas situações você pode ter um segmento, uma tropa da Guarda Municipal para funções específicas armada. Eu não armaria a totalidade da Guarda Municipal em hipótese nenhuma. Né? Mas é um debate que vai acontecer nessa eleição e que eu quero ouvir muito a esse respeito. Né? De novo, nos meus 8 anos, perdão, eu não armei a Guarda. Valorizei, estatizei a Guarda, tornei os servidores estatutários para que eles tivessem o livre poder para o exercício do poder de polícia, né? Mas o armamento não foi uma questão para mim vital. Em relação à carga horária da Guarda, né, me parece que você... Eu sempre acho difícil o seguinte, ninguém trabalha 24 horas ou 12 horas. Né? É difícil as pessoas trabalharem essa quantidade de horas. Então você tinha uma carga, uma escala que colocava, na minha opinião, mais guardas na rua. Agora é uma legislação municipal. Né? E a partir do momento que se aprova a legislação, você tem que cumprir a lei. O que nós não podemos é ter a ausência que a gente sente hoje da Guarda Municipal, a não presença da Guarda Municipal nos espaços públicos, como a gente via, modéstia à parte, no meu tempo de governo. Beleza, a gente vai partir agora então para as perguntas específicas, né, as perguntas que o público fez. Né? Antes disso, se você está nos acompanhando, a gente pede que, por favor, você siga a Iniciativa Rio Mais. A gente, retomando um pouco o que eu falei no início, é uma iniciativa que busca trazer dados e evidências científicas para o debate sobre políticas públicas na cidade. A gente quer que o cidadão carioca conheça o Rio de Janeiro, conheça o que os dados têm a dizer sobre o Rio de Janeiro. A gente tem publicações interessantes no nosso site riomais.org, mas a gente pede que, sobretudo, você siga nossas redes sociais para ficar por dentro aí dos nossos textos, seminários, entrevistas, eventos, e do portal Rio Mais, que vai ser um portal interativo que vai trazer dados aí sobre a cidade de uma maneira bastante intuitiva para todo carioca entender, de fato, como se distribui a educação, a saúde e a segurança na cidade. A gente quer democratizar o acesso aos dados e evidências por parte para todos os cidadãos cariocas e todos os cidadãos que se interessam por política pública como um todo. A primeira pergunta que a gente recebeu aqui foi da Raquel Gregório, que perguntou: como você pretende dar continuidade às cooperações internacionais feitas no período pré-Olimpíadas? Eu só não sei especificamente que cooperação internacional ela se refere. Eu, como prefeito, eu busquei ter um protagonismo. Eu acho que o Rio é uma cidade que tem um protagonismo mundial. Ela merece ter governo que... Não, perdão. Um governante que entenda esse protagonismo. Né? Infelizmente, a gente não percebe isso nem no prefeito Crivella, nem no governador Witzel. Né? Me parece que eles não têm um pouco ideia da dimensão do Rio, do papel global do Rio. Né? Então, eu fui presidente do C40, que é um grupo de
de cidades, talvez, certamente o grupo mais importante de cidades do mundo, que foi presidido pelo Michael Bloomberg, de Nova York, depois por mim, depois quem me sucedeu foi a Hidalgo, prefeita de Paris, agora é o prefeito de Los Angeles, o Eric Garcetti, pessoas todas que faziam parte de um conselho, e o Rio tinha um protagonismo muito grande, né? Eu, pessoalmente, buscava ter esse protagonismo grande no debate internacional. E é esse o papel da cidade do Rio. É nesse patamar que nós temos que estar, né? Não no patamar, enfim, que às vezes os nossos governantes atuais tentam nos colocar. Né? O Rio é muito importante, o Rio é uma cidade que chama atenção, uma cidade que forma consciências, né? Que é seguida pelas pessoas no mundo afora, tem um pouco esse papel internacional que o Brasil pode cumprir. Então, ainda mais nesse momento que o Brasil vive, o Rio tem um protagonismo ainda maior e uma responsabilidade ainda maior, né? Inclusive de limpar a barra do Brasil em determinados preconceitos que se estabelecem sobre o Brasil nos dias de hoje. Beleza, Eduardo. A próxima pergunta enviada foi pelo João Felipe, e ele disse o seguinte: seus 8 anos na prefeitura foram no contexto de vacas gordas, alinhamento irrestrito com governador e presidente, elevado endividamento e projeto olímpico. Como gerenciar um Rio duplamente arrasado pelo elevado endividamento e pelos efeitos dramáticos da pandemia? Como fazer uma gestão num contexto tão restritivo, tanto a nível fiscal, tanto no que tange a relação com o governador e o presidente? Vamos lá, quem fez a pergunta? Foi o João Felipe. João, então vamos lá. Números não mentem, né? O elevado endividamento não é uma verdade, né? Nós pegamos a prefeitura com um endividamento de algo em torno próximo de 100% das receitas correntes líquidas, que é o limite da lei de responsabilidade fiscal, e deixamos em cerca de 60%. Em valores nominais, nós reduzimos a dívida de 14 bi para 10 bi. Né? Então, houve uma redução do endividamento do município, não houve um elevado endividamento. Né? Quer dizer, a gente contraiu dívida, mas, ao mesmo tempo, reduzimos enormemente a dívida através de operações sofisticadas, como o swap com o Banco Mundial, né? Que foi uma operação que permitiu uma redução de largada de 20% da dívida, enfim, uma série de jogadas inteligentes, inclusive sob o ponto de vista de relação política, que permitiram isso. Segundo aspecto, né, a aproximação com os demais níveis de governo. Foi assim e será no eventual próximo governo meu. Né? Eu não faço debate ideológico nem oposição como prefeito. Meu papel como prefeito é me relacionar bem com o governador, com o presidente. Me relacionei bem com o Sérgio Cabral, com o Pezão e com o Dornelles. Me relacionei bem com o Lula, com a Dilma e com o Michel Temer. E não ache você que todos eles eram umas fofuras de seres humanos. Não eram todos, mas a gente trabalhava em nome da cidade. Outro aspecto importante, se eu for eleito prefeito, será assim com o governador Witzel, sei lá se ele vai estar lá, se tiver com ele, se não tiver com o vice dele, se não tiver o vice dele, sei lá com quem, e com o presidente Bolsonaro. Né? As pessoas elegeram o governador Witzel e elegeram o presidente Bolsonaro. Os dois, aliás, me derrotaram. Né? Então, mas isso não importa. Importa que eles foram eleitos e que eu, como prefeito, tenho que trabalhar com eles. Em relação à abundância de recursos, é verdade em relação ao meu primeiro mandato, não é verdade em relação ao meu segundo mandato. As pessoas têm que lembrar que a maior queda do PIB da história do Brasil se deu nos anos de 2015 e 2016. Né? Meus 2 últimos anos de mandato, a economia brasileira começou a cair em 13. 14, a Dilma segurou por causa da reeleição, 15, 16, desmontou. O Pezão não pagava salário no Estado. A Dilma estava sendo empichada em Brasília e a Prefeitura do Rio mantinha suas obrigações e assumia obrigações dos demais níveis de governo. Então, assim, isso foi fruto de muita gestão. É claro que é um momento difícil, é uma crise brasileira que já se arrasta, sei lá, por 6, 7 anos. Para completar, vem uma péssima gestão na prefeitura, sobre todos os aspectos. Para piorar ainda mais, veio a pandemia. Então, o desafio será enorme, por isso não se pode admitir amadorismo, não se pode admitir inexperiência. Essa não é uma brincadeira, nós estamos vendo essa brincadeira, o que está acontecendo no Estado e o que está acontecendo na prefeitura. Né? Isso aqui não é trivial, essa tarefa de conduzir uma máquina de 140 mil servidores, com orçamento de 30 bilhões de reais, com as responsabilidades que tem a Prefeitura do Rio de Janeiro. Excelente, Eduardo. Agora, por último, a nossa última pergunta de hoje, e a pergunta enviada pelo Evanderson Feliciano.
que inclusive participou no início da live pedindo a correção da câmera. A Prefeitura do Rio tem uma das maiores redes de educação básica pública do país e A boa maior. parte do custeio disso. Oi? A A maior. maior. Isso. Ele realmente escreveu a maior. Me corrigindo, então, a Prefeitura do Rio de Janeiro tem a maior rede de educação básica pública do país e boa parte do custeio disso advém do Fundeb, né, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação. O Fundeb ele tem vigência até 2020 e existe uma proposta para torná-lo permanente. Né? É a PEC 15 de 2015, que inclusive está na boca do Congresso Nacional hoje, né? Nessa semana principalmente. A pergunta é simples: de que forma você enxerga a importância do Fundeb para a educação no Rio de Janeiro? Olha só, Lucas, quando me perguntaram isso, acho que foi semana passada, eu nem acreditei, quer dizer, não acreditei, eu nem quis debater muito, porque eu acho que é tão surreal alguém imaginar tirar o Fundeb. Eu não sei, sinceramente, assim, eu não quero nem criar polêmica, eu estou na fase do paz e amor, não quero criar polêmica com o governo federal, mas é muita irresponsabilidade para ser verdade. Não pode ser verdade. Eu não consigo acreditar que isso seja sério, que o Congresso não vá aprovar a prorrogação do Fundeb. O Fundeb é fundamental. Né? Se a gente não tivesse o Fundeb, não teríamos feito, sei lá, quase 300 escolas, como fizemos na nossa gestão. Você não sustenta a rede que tem. O Brasil conseguiu universalizar o acesso ao ensino público, né? E tem que melhorar a qualidade do ensino, e não é tirando dinheiro que você vai melhorar a qualidade. Não é só um problema de dinheiro, também temos que ver isso. Né? Mas não é tirando dinheiro que você vai a melhorar a qualidade. Você já teve aquele problema de teto, de saúde, educação. Já fizeram algumas besteiras recentes no Brasil que se mostraram totalmente ineficazes. Né? Então, assim, eu não consigo acreditar que isso seja verdade. Né? Assim, vai parar a educação no Brasil. Eu te garanto que a educação na Prefeitura do Rio para. Né? Isso é inaceitável. Portanto, quero crer, rezo, oro, torço, né, para que o Congresso Nacional não deixe esse absurdo prosperar. Bom, excelente, Eduardo. Da nossa parte, eram essas as perguntas. A gente Live vai boa deixar... é live de meia hora. Eu sempre digo isso pro pessoal. Sim, principalmente o pessoal poder assistir depois, né? A live vai ficar gravada no perfil da Rio Mais, então... Não, e negócio de live de uma hora, o sujeito fica, às vezes, eu tenho que falar disso, desculpa, Lucas, eu tá isso aqui, mas me chamam para um monte de live. Não, claro. Aí eu sempre falo isso, pô, a gente faz um negócio de meia hora, daqui a pouco fica chato. As pessoas não aguentam, né? Então, assim, Lucas, olha só te dizer o seguinte, primeiro, cara, eu olho muito para a geração de vocês. Você deve estar com uns 30, é isso? Não, estou com 23 anos. Olha que beleza. Essa cara de 30 com 23. Eu com essa cara de 32 com 50. Pô, absurdo. Enfim, mas tirando a brincadeira aqui, eu queria dizer o seguinte, olha para a geração de vocês, Lucas, e assim, eu acho que a minha geração tem a última chance de colaborar muito com o Rio. Né? Não estou aqui, pelo amor de Deus, menosprezando o trabalho que a gente fez no outro mandato. Mas o Rio está num, sabe, aquele ponto de virada, né? Turning point, né? O vai ou racha. Claro, né? A cidade sempre vai estar aí, sempre tem caminho para lutar, mas a gente chegou num ponto muito crítico, né? Não dá para brincar. Né? Tem outras figuras que estão disputando eleição que são boas figuras, né? Eu não tenho aqui crítica pessoal a ninguém, não quero aqui parecer que sou o único salvador da pátria, até porque eu não tenho vocação para salvador da pátria, mas não dá para brincar mais com o Rio, né? Não dá. A gente brincou em 16, a gente brincou em 18 e está pagando um preço muito caro por isso. Né? Então, é com esse espírito que eu coloco a minha pré-candidatura, é com esse espírito que eu venho debatendo a cidade, para, de alguma maneira, poder colaborar com esse processo, né? Deixar uma cidade, enfim, um pouco melhor para que a sua geração, para que a geração dos meus filhos, que vem logo depois da sua geração. Eu comecei a fazer política com a sua idade. Nunca pensei que eu fosse dizer isso para um cara de 23 anos, que eu estou com cara de tio já dele. Mas, né, a verdade é que, se não houver uma mobilização, né, dificilmente o Rio vai conseguir, né, avançar. E não é só gestão, não, é liderança política mesmo, entendeu, Lucas? Porque a gente precisa, nesse momento, juntar o que há de melhor no Rio, na política, no setor público, no privado, para reverter esse quadro. Né? Então, essa não é uma tarefa, não estou aqui dizendo, não é um executivo que a gente precisa contratar. É importante que, em termos de gestão,
é importante que tenha experiência, mas é importante que saiba fazer política, é importante que o projeto político principal seja a cidade do Rio de Janeiro e não outros interesses que não os interesses do povo carioca. Então é com esse espírito que eu me coloco nessa eleição, nessa pré-candidatura, né? Espero poder, enfim, discutir com vocês durante a campanha, mas muito especialmente, se Deus quiser, depois governando, né? Eu vou estar de ouvidos bem atentos, né? De olhos bem abertos para, enfim, entender de que maneira eu posso ajudar, liderando como prefeito, o processo de recuperação do nosso Rio de Janeiro. Obrigado aí pelo carinho de vocês, pela oportunidade. Valeu, Eduardo. A gente agradece muito. A gente fica feliz, inclusive, com o alcance. A live aí com mais ou menos 150, 160 pessoas. A gente pede que essas pessoas acompanhem o trabalho da Rio Mais. A gente está tendo uma oportunidade ímpar de conversar com todos os pré-candidatos do Rio de Janeiro. Alguns ainda não aceitaram o convite, mas a gente espera, né, que todos vocês acompanhem, nos sigam nas redes sociais, vejam as publicações do site da Rio Mais, que é riomais.org. E a gente fica à disposição também. Fica à disposição não só do Eduardo, mas do prefeito que for eleito, e dos vereadores que forem eleitos, para a gente construir um Rio de Janeiro mais inclusivo, mais desenvolvido e pautado em políticas públicas baseadas em evidências. A gente acredita que o debate político, as políticas públicas vão funcionar para todos quando todo mundo participar da formação das políticas públicas. E é com essa mensagem aí que o Rio Mais convida todos vocês a conhecerem o nosso trabalho. E agradece aí o Eduardo Paes pela disponibilidade e pela live, para a entrevista aí de hoje. Muito obrigado, Eduardo. Valeu. Estamos à disposição. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.